Guerras, terremotos, símbolos misteriosos, juízo final. Estes são os elementos que marcam um dos livros mais desafiadores de todos os tempos, o Apocalipse. Estamos vivendo o fim do mundo? Podemos desvendar os mistérios desse livro? Começa agora Evidências, temporada especial Apocalipse. Eu espero com toda sinceridade que você esteja gostando dessa série do programa Evidências, porque ela está sendo feita com muito carinho para você e sua família. E, aliás, para presentear você que é espectador da TV Novo Tempo, eu gostaria de mandar para você o Guia de Estudos Evidências. Na verdade, é uma oferta gratuita que você recebe pelo carinho da TV Novo Tempo e dos Anjos da Esperança. E como você faz para receber? É simples. Você pode, através do QR Code que aparece aí na sua tela, acessar o portal, preencher os seus dados e você receberá. Ou também pode pedir pelo telefone 0 operadora 12 21 27 31 21 ou pelo site biblia.com.br. É interessante ver pessoas andando pelas ruas, cada uma história, uma biografia diferente, pensamentos, medos, sonhos, desejos, necessidade de perdão. Como seria o pensamento de um anjo vendo essas pessoas? O que ele teria a dizer para elas? Estaria o céu se importando com a terra? Até onde sabemos, Deus não confiou aos anjos a tarefa da evangelização. Ele preferiu que seres humanos evangelizassem seres humanos. Contudo, em momentos decisivos da história, anjos são eventualmente comissionados por Deus para tarefas específicas que vão da proteção ao juízo. De uma maneira misteriosa, o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, assumiu algumas vezes a forma angélica. Isso aconteceu em diversas situações e em muitas delas ele é simplesmente identificado como o anjo do Senhor ou então como o príncipe do exército do Senhor. Foi assim que ele apareceu para Abraão para impedir o sacrifício de Isaque, para Jacó no vale do Jaboque, para Moisés na sarça ardente e também para Josué. Há outros casos, é claro, esses aqui são apenas alguns exemplos, mas não se trata de negar a divindade de Cristo ou diminuí-la dizendo que ele é apenas um anjo e nada mais. Cristo era Deus no sentido exato da palavra. Tanto que nas vezes em que ele apareceu na forma angelical, ele aceitou que o adorassem, como no caso de Josué, capítulo 5, versos 13. Um anjo jamais aceitaria a adoração de um ser humano, tanto que João tentou adorar o anjo que lhe mostrara aquelas coisas e ele foi repreendido pelo seu ato. Apocalipse 22, verso 9. Eu estou dizendo isto porque Cristo apareceu no início do Apocalipse na forma de um homem glorioso, de vestes brancas, vestes talares. Depois ele apareceu como leão da tribo de Judá. Em seguida, como um cordeiro degolado que estava sentado no trono de Deus. E agora, no início das trombetas, ele aparece como um anjo sobre o altar. E por que eu digo isto? É que esse anjo, eu mostrei no programa anterior, ele toma o incenso do altar de sacrifícios e o leva para o altar de incenso. Em outras palavras, esse anjo está realizando a obra de um sacerdote e anjos não são sacerdotes. De acordo com o livro de Hebreus e também o Apocalipse, Cristo é o nosso sacerdote, o sumo sacerdote no céu. Logo, a atividade desse anjo é a mesma de Cristo no santuário celestial, de modo que é possível identificar um com o outro. Agora, atenção para mais um detalhe. Isto também não quer dizer que Jesus é essencialmente um camaleão, aparecendo toda hora com uma cor, aparência ou formato diferente. Você tem que se lembrar que o Apocalipse mostra o céu e as realidades superiores através de imagens e símbolos que intentam tornar o quadro mais didático e mais acessível para aquele que lê. Só isso. Aliás, a Bíblia como um todo faz isto em relação a Deus. Quer ver? Há muitos textos interessantes na Bíblia. O Salmo 91, verso 4, por exemplo, diz que Deus nos cobrirá com suas asas, mas Deus não é pássaro para ter asas. Em Isaías 66, 13, ele se compara a uma mãe que consola. E em Oséias 13, verso 8, a uma ursa cujos filhotes foram roubados. São, enfim, imagens, figuras de expressão que não dizem tudo a respeito de Deus, mas nos ajudam a ter uma ideia dele. Mas também não são imagens mentirosas, no sentido que elas não nos revelam o caráter do Pai. E por falar em Pai, até esse título tantas vezes usado pelo próprio Cristo para falar de Deus, devemos saber que Deus é um Pai, mas não como um pai no sentido humano, porque um homem, para ser pai, tem de ter uma mulher que engravida dele para juntos gerarem um filho.
Deus não precisa de esposa para gerar filhos, portanto as comparações são limitadas. Vamos então às 7 trombetas. João ouve o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto anjo tocarem a sua trombeta, e em todas elas é afetada uma terça parte dos elementos da natureza, a saber, as florestas são incendiadas, os animais marinhos morrem pela queda de uma montanha de fogo no mar, as águas doces do planeta ficam contaminadas e se tornam amargas, e finalmente o sol, a lua e as estrelas perdem parte do seu brilho. Veja, nesse quadro não há o que poderia ficar de fora. Tudo parece que foi afetado. Este é o prelúdio do fim, digamos assim. Primeiro a destruição ataca a terra seca, verso 7. Depois o mar, versos 8 e 9. Depois os rios e fontes d'água, versos 10 a 11. Depois os corpos celestes, verso 12. A onda de destruição é cada vez maior em todas as partes do universo criado. Devemos assinalar de onde João tira estas imagens, essa sua descrição do juízo. Em sua grande maioria, encontramos as mesmas imagens no livro do Êxodo, quando ali nos narram as pragas que açoitaram o Egito, quando o faraó negava-se a permitir que o povo de Israel saísse ao deserto para adorar a Deus. Na imagem construída por João no Apocalipse, você vai perceber que a terra seca é atacada com saraiva e fogo misturado com sangue. Em Êxodo capítulo 9, nós também encontramos o Egito açoitado por uma saraiva misturada com fogo, de uma grande capacidade de destruição. Depois, de novo na imagem de João, uma terça parte do mar se torna em sangue e morrem todos os peixes. Você vai para o Êxodo, quando Moisés toca as águas do Nilo com a sua vara, estas também se tornam em sangue, matando os peixes. Na visão que tem Sofonias, do grande evento do dia do Senhor, a ameaça divina é, entre outras coisas, aquela que consumirá os peixes do mar. Isso está no capítulo 1, verso 3. Quanto à terceira trombeta, não há um paralelo da estrela acesa que cai, mas sim da transformação da água em absinto. O absinto é um nome genérico de um tipo de planta que também é conhecida como artemisia, e a sua característica é de amargura pelo seu mau gosto. São plantas talvez não venenosas, mas que podem ainda causar certa moléstia. Agora, quanto aos israelitas, nós temos aqui que eles sentiram um desgosto especial pela sua amargura, de modo que o absinto é um fruto da sua idolatria. Aliás, uma das ameaças de Deus no livro de Jeremias é que ele dará comer absinto ao povo, Jeremias capítulo 9. Ou seja, a amargura sempre é uma representação do juízo para aquele que é impenitente. Por fim, a quarta trombeta mostra a terça parte dos elementos celestiais que entram em trevas, assim também como aconteceu no Egito, que ficou completamente às escuras. Sobre a primeira trombeta, veja que ela afeta a flora de um modo geral. Eu vou ler o texto para você. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva foi queimada. Apocalipse 8, verso 7. Muitos estudiosos da Bíblia concordam que, quando Jesus se referiu poeticamente a si mesmo como sendo a árvore verde que estava sendo cortada, e a nação de Israel como árvore seca, ele estava se referindo à destruição de Jerusalém no ano 70. A Bíblia diz que o julgamento começaria pela casa de Deus, 1 Pedro 4,17. Aliás, isto também é dito em Ezequiel capítulo 9. Então, a primeira trombeta parece marcar o julgamento de Deus caindo sobre o próprio povo de Jesus, os judeus que não o receberam. Isso está em João 1, verso 11. No primeiro século, muitos na nação judaica recusaram a aliança de Deus e se opuseram ativamente àqueles que seguiam a Jesus, bem como ao Evangelho. Jerusalém foi sitiada e destruída pelos romanos. Quanto à segunda trombeta, chama minha atenção esta imagem de uma montanha pegando fogo. Olha o que o texto diz. O segundo anjo tocou a trombeta e como uma grande montanha ardendo em chamas, foi atirada no mar. Apocalipse 8, verso 8. A montanha é frequentemente usada na Bíblia para se referir a um reino ou império.
Você tem isso em Salmo 48, 1 e 2, Salmo 78, 68, Isaías 2, 2 a 13, Isaías 13, verso 4. Mas eu quero destacar aqui o livro de Daniel, capítulo 2, onde a montanha é símbolo do reino de Deus. Você se lembra? Uma pedra que fere a estátua dos impérios mundiais, depois ela enche a terra. Babilônia era sempre a contrafação das coisas de Deus. E assim também será tratada no Apocalipse. Aliás, curiosamente, o livro de Jeremias contém uma profecia contra a Babilônia que parece se encaixar muito bem com a segunda trombeta, bem como com a simbologia usada no restante do livro do Apocalipse. Quer ver? Vamos para a tela aqui, eu vou mostrar isso para você com detalhes. Jeremias capítulo 51, verso 24 diz: "E pagarei a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a maldade que fizeram contra Sião, aos vossos olhos, diz o Senhor." Aí você vai para Jeremias 51, verso 24 também. "Eis-me aqui contra ti, ó montanha destruidora, diz o Senhor." Perceberam? Aqui Babilônia é chamada de montanha destruidora. E continua o verso: "Que destróis toda a terra, e estenderei a minha mão contra ti, e te revolverei das rochas, e falarei de ti uma montanha que queima." A mesma imagem da trombeta. Vamos a Jeremias 51, 42. "O mar subiu sobre a Babilônia, com a multidão das suas ondas se cobriu." Lembram a montanha pegando fogo que cai no mar? E finalmente, Jeremias 51, 63 e 64. "E será que, acabando tu de ler este livro, ater-lhe-ás pedra e lançá-lo-ás no meio do Eufrates, e dirás: assim será afundada Babilônia, e não se levantará." Então, como você pode ver, a imagem de Babilônia mística parece por detrás do cenário da segunda trombeta. Mas qual seria o sentido disso? Agora, uma coisa que eu começaria a falar e repetirei com mais detalhes em programas seguintes é o seguinte: o papel de Babilônia na história de Israel como símbolo apocalíptico. Esse é um tema importantíssimo. Por enquanto, eu vou apenas dizer, depois nós daremos mais detalhes, que Babilônia era incontestavelmente o símbolo que João usava quando queria se referir ao Império Romano. Aqui ele estava dizendo que Roma, a nova Babilônia, inimiga do povo de Deus, receberia o castigo divino, porém não de maneira integral. Note que apenas a terça parte seria afetada. Exatamente como nas profecias de Ezequiel capítulo 5 e Zacarias capítulo 13, onde o juízo de Deus, em diferentes ocasiões, afetaria apenas uma terça parte de cada uma das nações, inclusive da nação de Israel. A segunda trombeta, portanto, parece referir-se à queda do Império Romano em 476 d.C., quando os bárbaros a invadiram e deram fim ao seu reinado. Mas, como eu disse, se Roma não seria inteiramente destruída, segundo essa profecia, ela então permaneceria no poder. Mas como? De que forma? Sobre isso nós falaremos nos capítulos seguintes do Apocalipse, então aguarde que tem muita coisa para dizer. Agora, duas coisas chamam a atenção na terceira trombeta. Uma é a estrela que cai do céu, a outra, as águas que se tornam amargosas. Vamos ler a Bíblia? "E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes de águas. E o nome da estrela era Absinto. E a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas." Apocalipse 8, 10 e 11. Lúcifer, pelo menos foi assim que o seu nome ficou conhecido graças a uma tradução latina de Jerônimo, foi um dos anjos mais elevados do céu. Mas os seus pensamentos egoístas assumiram o controle dele e ele começou a desejar a posição que era apenas de Deus. Ele queria ser Deus. O seu comportamento, porém, não se ajusta à maneira como Deus opera. A rebelião de Lúcifer no céu, que o levou a ser expulso dali, é mencionada por Jesus em Lucas capítulo 10, verso 18, quando ele diz: "Vi Satanás cair do céu como um raio." Mas tem algo além da queda de Lúcifer aqui. A princípio, parece estranho que Deus seja o responsável pela poluição da água, quando, na verdade, Satanás é quem realmente está poluindo a verdade de Deus. Veja o texto de Jeremias, capítulo 9, versos 13 a 15.
E diz o Senhor: porque deixaram a minha lei, que lhes propus, não deram ouvidos à minha voz, nem andaram nela, antes andaram segundo a imaginação do seu coração e os balaíns que seus pais ensinaram. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que vou alimentá-los, sim, este povo com absinto, e dar-lhes água venenosa para beber. Deus não está, eu repito, poluindo a água, mas Ele está permitindo que isso aconteça. Ele está permitindo que as consequências das escolhas más, das escolhas erradas das pessoas, tomem conta do cenário. Deus está, em outras palavras, permitindo que todos participem dos resultados espirituais da sua rebelião, que eles revelem o seu caráter, quem eles realmente são. Será claro para todo o universo que Deus é quem Ele diz ser, ou seja, Deus é amor e deseja dar a todos a chance de conhecê-lo, de pesquisar a verdade na Bíblia. Vimos este período histórico profético como sendo de fome espiritual, quando nós estudamos a igreja de Tiatira, você deve se lembrar. Paulo falou sobre este grande período de apostasia que viria sobre a igreja e já estava presente em seu tempo. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 a 12, ele mencionou aquele que o detém, versos 6 e 7. Isto em referência ao Império Romano, que estava, de certo modo, atrasando o processo. Profeticamente, o período da terceira trombeta só poderia ocorrer depois da queda do Império Romano. Os eventos históricos que se sucederam neste período levaram a mudanças dentro da igreja durante toda a Idade Média. O afastamento da mensagem original de Deus aos apóstolos, em direção às tradições humanas e a ensinamentos não baseados nas Escrituras, levou o povo ao erro e à ruína espiritual. A quarta trombeta também tem o seu toque sobre a terra. Ela diz o seguinte: e o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei, e eis um anjo a voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos três anjos que ainda hão de tocar. Apocalipse 8, versos 12 e 13. Aqui muitos acreditam que estaria predita uma acentuada apostasia que já teve início na trombeta anterior. Por isso, alguns pensam que aqui estariam representados aqueles movimentos seculares que tiveram início após a Idade Média, movimentos como o deísmo, racionalismo, iluminismo e outros que surgiram como uma reação contra o discurso dominante da teologia medieval. É muito sério quando o povo de Deus deixa de pregar a sã doutrina para seguir falsos exemplos, falsos ensinos. Quando estes norteiam a sua teologia, os resultados são caóticos. Vós sois a luz do mundo, disse Cristo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos os que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Mateus capítulo 5, versos 14 a 16. Pode, porventura, o cego guiar o outro cego? Não cairão ambos na cova? Lucas 6, 39. Eu acho interessante que Nietzsche, ao proclamar no finalzinho do século XIX a filosofia da morte de Deus, responsabilizou, de certa maneira, as igrejas institucionalizadas pelo óbito divino. Um de seus personagens chama as igrejas todas, por causa da sua frieza, de mausoléus ou túmulos de Deus. Em outras palavras, a modernidade pode ter matado Deus, mas foram as igrejas que encomendaram o seu corpo. A quinta e a sexta trombeta são mais delicadas de se analisar. Elas falam do poço do abismo, gafanhotos vorazes e venenosos, homens que buscam a morte, a soltura dos quatro anjos matadores e um exército infernal descontrolado sobre toda a terra. Alguns teólogos pensam que estas trombetas poderiam ser uma alusão ao erguimento dos muçulmanos e também do Império Otomano.
Outros dizem que seria o domínio do secularismo sobre o mundo ocidental moderno, seguida da última crise que causaria a queda definitiva de Babilônia ou de Roma nos últimos tempos. É difícil bater o martelo aqui. O capítulo 9, verso 4, fala que aquele tormento não deveria atingir os que têm o selo de Deus sobre suas frontes, o que indica ser este um evento posterior ao selamento de Apocalipse capítulo 7. Eu sei que talvez você fique um pouco desapontado de eu não fechar questão sobre alguns aspectos da profecia, mas reflita comigo. Daniel, que era um profeta de Deus, inspirado pelo Espírito Santo e que escreveu profecias, ele não teve vergonha de admitir que muitas das coisas ele mesmo não entendia. Você pode ver isto, por exemplo, em Daniel 8, 27. Ora, se o profeta agiu assim, por que nós precisamos ter uma arrogância teológica em não admitir aquilo que não entendemos plenamente? Um dia o Senhor esclarecerá. Foi assim no passado e pode ser assim no presente. E talvez pode até ser que tenhamos que revisar um ou outro detalhe que hoje entendemos de maneira equivocada. Veja, até mesmo os discípulos de Jesus se equivocaram em alguns pontos da profecia. No livro de Lucas, temos o episódio dos discípulos no caminho de Emaús, que admitiram ter entendido errado as profecias messiânicas do Antigo Testamento. Nós pensávamos que fosse ele quem haveria de redimir Israel. Lucas 24, 21. Aqueles discípulos acreditavam na vinda de um Messias que os livraria da mão dos romanos, e não um Messias que morreria pelos pecados de todos. Esse erro interpretativo ainda perdurou por algum tempo na igreja cristã, tanto que, por ocasião da despedida de Jesus, antes de ser assunto aos céus à vista de todos, os discípulos lhe perguntaram: será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Atos 1, verso 6. Em outras palavras, pessoas sinceras também erram, ou melhor, se equivocam. E eu estou acentuando a diferença entre errar e equivocar de propósito, sem me preocupar muito com o amparo gramatical dessa distinção. O que eu quero dizer é que Deus conhece a sinceridade no coração das pessoas e o Espírito Santo sabe quando estamos cometendo um erro de interpretação por vaidade, orgulho, teimosia, ou quando estamos nos equivocando por não ter luz total sobre o assunto ou maturidade para entendê-lo. Os discípulos, depois de andarem 3 anos e meio com Cristo, ainda tinham muita coisa que aprender e o mestre falou que ele tinha muita coisa para ensinar, mas eles não estavam preparados para ouvir. Se era assim no passado, imagine hoje, 2000 anos depois. Não se trata de relativizar a verdade, nós temos que ter as convicções bíblicas muito bem fundamentadas, mas um pouco de humildade teológica não faz mal para ninguém, você não acha? Agora, não é para você ficar desanimado, não, de maneira nenhuma. Retomando esse episódio de Cristo, eu vou ler o texto todo para você ver a promessa que se segue a ele. Preste atenção, olha o que Jesus falou. Eu tenho ainda muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento nesse momento. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. João 16, 12 a 13. Voltando às trombetas, o texto nos dá uma forte impressão de que parte delas é histórica e parte talvez seria escatológica, isto é, para o futuro. Eu digo especialmente alguns elementos da trombeta, da quinta trombeta em diante. Se assim for, nós não temos todos os detalhes que gostaríamos, temos apenas as linhas principais. De qualquer forma, nós podemos ficar tranquilos se estivermos em Cristo, porque ainda que essas trombetas se refiram a forças demoníacas agindo neste mundo, ora, considerando que a quinta trombeta fala de uma estrela caída do céu na terra, que só pode ser Satanás, e que tanto a quinta quanto a sexta trombeta falam de seres demoníacos parecidos com escorpiões e serpentes, não precisamos ter medo, sabe por quê? Olha que promessa maravilhosa eu tenho de Jesus aqui para você. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí que vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Lucas 10, 18 e 19. Quer seguro de vida melhor do que essas palavras?
Eu vou deixar o interlúdio entre a sexta e a sétima trombetas para estudarmos no próximo programa, tá bom? Acho que ficará mais didático assim. Por hora, eu vou terminar com a sétima trombeta que traz finalmente a vitória última do povo de Deus. A principal dificuldade com esta passagem é que ela descreve a vitória final quando ainda falta meio livro do Apocalipse para terminar o drama dos últimos dias. Mas lembra o que eu falei há 2 programas atrás sobre a prolepse, uma forma literária que antecipa os termos que normalmente apareceriam depois? Pois aqui temos um caso parecido. Esta parte do capítulo 11 é um resumo do que virá mais adiante em detalhes. Os acontecimentos previstos são os seguintes: a vitória, mediante a qual os reinos deste mundo se tornam reinos do Senhor e do seu ungido. Esta vitória conduz ao momento quando Deus assume a sua autoridade suprema. E, ao terminar o milênio, que está no capítulo 20, se produzirá um ataque final das hostes inimigas contra Deus. Mas esses poderes serão totalmente derrotados e a terra será transformada. A seguir a esta derrota, aí sim temos o mal para sempre expulso do universo. É importante compreender que as coisas que se descrevem nessa visão da sétima trombeta ainda não sucederam. São, como eu disse, a substância resumida do que encontraremos no resto do livro. Trata-se, pois, de um resumo que antecipa as coisas que ainda estão por se produzir. Agora, quando você vai ao verso 19, nós temos uma imagem especial. Trata-se de uma visão do templo celestial aberto e a arca da aliança no meio dele, contendo, é claro, os 10 mandamentos da lei de Deus. Primeiro, que a aparição dessa arca deveria ser um lembrete para os cristãos da nova dispensação de que os mandamentos de Deus ainda estão em vigor para o seu povo. Aliás, foi Jesus que falou que não podemos tirar nada dessa lei. Quer ver o que ele disse? Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo se cumpra. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Mateus 5, 17 a 19. Note que palavras fortes de Cristo. Enquanto o céu e a terra não passassem, nem o i, nem um tio, nem um jota, jamais poderia passar da lei. E isto, sim, deveria ser o nosso dever, aquilo que devemos ensinar às pessoas. A segunda coisa que me chama a atenção é que, sendo a Arca da Aliança depositada no lugar santíssimo do santuário, é provável que esse verso inicie uma nova ênfase no Apocalipse. A primeira foi de cunho histórico. A segunda agora é de cunho escatológico, pois se inspira no dia da expiação. Por que temos aqui uma referência especial à Arca da Aliança? Para lembrar a aliança que existe entre Deus e o seu povo. Originalmente, essa aliança tinha sido convencionada com o povo de Israel. Mas a nova aliança é Cristo Jesus, que faz com os povos do mundo inteiro, aqueles que o amam e guardam seus mandamentos.